A paz do Senhor, irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Fábio Pinhatari e nós estamos aqui para falar um pouquinho acerca da lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2020, cujo tema é a Igreja Eleita. Nós estamos aqui para falar um pouquinho acerca da lição de número 2, tá bem? Que tem por título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Tá? O que é sublimidade? É algo excelente, é algo grandioso, né? O que são bênçãos? É algo que a gente recebe, né? Algo que é concedido a nós, tá bem? E espiritual é algo que não tem a ver com o nosso mundo terreno, com a matéria, mas é algo que é conquistado na seara espiritual. Então, quando a gente fala sublimidade das bênçãos espirituais, é aquilo que a gente recebe, que é maravilhoso, que é excelente, que é grandioso, né? E que tem efeito na área espiritual da nossa vida e que foi conquistada por Cristo. Tá bem? Então o tema da lição é esse. Tá joia? Quando a gente começa a ler aí a carta aos Efésios, que é o objeto do nosso trimestre, né? De estudo do nosso trimestre, a Igreja Eleita, a gente vê que Paulo, ele vai falar que essa conquista de bênçãos espirituais em Cristo, elas têm um objetivo. Cristo conquistou isso para nós, a gente vai ver o porquê, mas isso tem um objetivo maior, que é o quê? Tudo que Jesus conquistou na cruz é para quê? Para que nós louvemos o seu nome, para que nós sejamos gratos a ele pelo que ele conquistou por nós, né? Então, nessa aula a gente precisa ter, a primeira coisa que a gente precisa guardar é o quê? Que nós temos que ser eternamente gratos a Deus pelo que ele fez através do seu Filho Jesus Cristo, tá bem? Se a gente for ler já o capítulo 1 de Efésios, a gente vai ver em 3 versículos, verso 6, verso 12 e verso 14, Paulo falando que aquelas bênçãos ali, né, que ele está citando ali, e que a gente já vai tratar, são para louvor da glória de Deus. Então, irmãos, a gente que conheceu a Cristo, né, que aceitou a Cristo como nosso Salvador, a gente nunca pode ter aquela ideia de que nós somos alguma coisa, que nós, né? Não. Por quê? Porque tudo foi conquistado por Cristo e nós somos devedores, nós somos gratos, nós temos que ter gratidão eterna pelo que Cristo conquistou por nós, porque nós não conseguiríamos, de forma nenhuma a gente iria conseguir, né, reverter, trazer bênçãos espirituais para nós. Por quê, irmãos? A gente, para começar a falar dessas bênçãos que Jesus conquistou, a gente precisa voltar lá no início, né? Lá em Gênesis, lá no primeiro casal, Adão e Eva. O que aconteceu com Adão e Eva no capítulo 3 de Gênesis, né? Houve ali uma desobediência. Tá joia? Deus tinha dado uma ordem, né, para eles não comerem um determinado fruto lá de uma determinada árvore, e eles acabaram desobedecendo a Deus. E a desobediência trouxe o quê? O pecado. Tá joia? O pecado, né? Eu até anotei aqui em hebraico, é o termo hatá, tá bem? E no grego amártios, que é um pouco mais conhecido para quem estuda teologia, né? Porque tem uma matéria chamada amartiologia, que é o estudo do pecado, né? Então é um termo mais conhecido. Mas essas palavras têm um sentido de errar o alvo, tá bem? Mas quando a gente vai para a Bíblia, o que é pecado? Né? O pastor Claudio Honor de Andrade, muito conhecido de nós, né, que estudamos as revistas da CPAD, na nossa Escola Bíblica Dominical, porque ele é um dos comentaristas, né? Vários e vários trimestres aí, é ele que acaba comentando a matéria, então ele é bem conhecido no nosso meio. Ele escreveu um dicionário teológico e ali ele define pecado da seguinte forma: a transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Tá? Então, quando a gente fala de pecado aqui, logicamente no sentido bíblico, nós estamos falando de transgressão às leis divinas. Tá? De uma forma deliberada, intencional e de uma forma consciente, ou seja, sabendo o que está fazendo.
né? Raciocina, pensa, sabe que aquilo desagrada a Deus, mas aí intencionalmente, com vontade própria, vai lá e desobedece e faz aquilo que desagrada a Deus, transgride a lei de Deus, tá? Então isso é pecado, tá joia? Isso aí fez o que, irmão? Adão, esse pecado de Adão lá no início, ele trouxe uma consequência para toda a sua geração, para toda a humanidade, né? A gente lê isso, por exemplo, em Romanos 5,19. No início do versículo, a parte A do versículo, que diz assim, ó, pela desobediência de um só homem, está falando de Adão, muitos foram feitos pecadores. Então, pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. E o próprio livro de Romanos, Paulo, lá no capítulo 3, verso 23, vai dizer que todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado de Adão não trouxe consequência somente individual, somente para ele, né? Mas trouxe uma consequência para toda a sua descendência. Tá joia? Nós que cremos na Bíblia, cremos que Deus criou o homem e o mundo, né? E todas as coisas que nele há, a gente então sabe que Adão, ele trouxe para toda a sua descendência, quer dizer, todos os seres humanos descenderam de Adão. E todos então estão manchados pelo pecado, por essa desobediência de Adão. Mas não foi só o pecado, né? A desobediência trouxe o pecado, e o pecado consequentemente trouxe o quê? Trouxe a morte. E trouxe uma outra coisa, que é a separação de Deus. Dentre inúmeras outras, né? Mas a gente vai se ater a esses dois detalhes, que tem a ver realmente com o ser humano, né? A gente sabe que o pecado trouxe consequência até mesmo para a terra, que começou a produzir ali ervas daninhas, né? Então, o pecado foi terrível, foi a pior coisa que aconteceu para o ser humano, foi ter transgredido a lei de Deus ali no Éden, tá? Mas vamos nos ater a esses dois detalhes. A morte, onde está escrito isso, irmão? Romanos 6,23, né? O salário, muito conhecido, né? Fala ali no meio do versículo, ali, mais ou menos, fala: o salário do pecado é a morte. Tá bem? Então trouxe-nos a morte. Então o homem lá no início era o que? Era para ser imortal, né? Mas por causa do pecado o homem passou a morrer. E a gente vai ver que não foi somente morte física, né? Morrer de envelhecer, de ficar doente, morrer fisicamente, mas também a morte no sentido espiritual, que é esse segundo ponto, é o que? Uma separação de Deus. O homem sem Deus, ele está morto, né? Então essa separação, essa divisão, né? Essa quebra de intimidade com Deus, louvado seja Deus, foi uma consequência também do pecado. Onde que a gente pode ver isso aí na Bíblia? Isaías 59, verso 2. Tá? Isaías 59, verso 2 diz assim a palavra do Senhor: mas as vossas iniquidades, né, as transgressões, os pecados, né, a desobediência a Deus, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E aí continua: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Para quê? Para que ele não nos ouça. Então, é muito lindo, né, quando a Bíblia nos diz que Deus falava ali com Adão, visitava Adão todo dia, tinha aquela intimidade ali no jardim do Éden, né? Agora a gente vê que o pecado, ele vai quebrar essa intimidade, vai criar uma ruptura, vai trazer um abismo entre o homem e Deus, tá bem? Nós sabemos, irmãos, que no Antigo Testamento Deus criou rituais, né? Sobretudo que eram feitos ali no templo, né? Inicialmente no tabernáculo e depois no templo, para minimizar o efeito, mas era algo momentâneo, era algo passageiro, né? Eles iam lá, tinham a expiação do seu pecado, mas depois isso não durava para sempre, né? Eles tinham que novamente expiar os seus pecados a cada erro, a cada transgressão, né? E louvado seja Deus. E aí a gente vai ver então, irmão, que Jesus então vem para quê? Exatamente, louvado seja Deus por isso. Ele vem para quê? Para desfazer tudo isso. Vem tirar as consequências da desobediência, do pecado, a morte e a separação de Deus, né? Então Jesus fez algo maravilhoso para nós. Isso está muito claro, irmão. Quando a gente lê a primeira epístola de João,
né? Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, já lá pertinho do Apocalipse. Capítulo 3, o verso 8, a parte final, que diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou. Ou seja, para isso, né, Deus encarnou, o Verbo se encarnou, veio habitar no meio de nós. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Então o que o diabo tinha feito com o primeiro casal, né, que foi fazer com que eles desobedecessem, isso acarretasse o pecado, esse pecado trouxesse a morte para o ser humano, e trouxesse a separação de Deus, o diabo conseguiu isso lá no Éden. Jesus vem para quê? Para desfazer tudo isso. Louvado seja Deus por isso, tá bem? Então a gente vai começar a tratar de cada ponto. Como é que Jesus conseguiu modificar, né, as consequências do pecado que veio da desobediência? Então a gente falou num primeiro ponto que houve a desobediência e o pecado. Como é que Jesus consertou isso? Como é que Jesus arrumou essa situação? Vamos lá. Romanos 5,19, a gente já leu aqui a parte A, né, pela desobediência de um só homem, né, muitos foram feitos pecadores. Estava falando de Adão. Mas aí vem a parte B do versículo. Assim, pela obediência de um só, Jesus, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Tá bem? A gente acha que já falou em outros vídeos acerca da justificação, que é uma das coisas que Jesus conquistou para nós. O que é isso aí? Isso aí é um termo jurídico. Quando alguém cometia algum delito, alguma transgressão, o que acontece? Até hoje, alguém comete um crime, o que acontece? Ele tem que ser penalizado por aquele crime, por aquela transgressão, por aquele ato, né, que é contrário às leis, correto? A Bíblia não é diferente. O homem transgrediu a lei de Deus, ele tinha que pagar, ele tinha que cumprir uma pena, ele tinha que ser punido por aquilo que ele fez, né? E essa punição que era para ser nossa, Jesus, por causa da sua obediência e sua morte na cruz, ele consegue então nos tornar justos, ou seja, aquela pena que era para ser imputada a nós pela fé em Cristo, pela fé no que Jesus Cristo conseguiu para nós na cruz, essa imputação do pecado, essa penalidade pelo pecado, pela transgressão da lei, já não recai mais sobre nós. Louvado seja Deus por isso, tá? Então, pela obediência de um. Então, Jesus começa a resolver o problema da desobediência. O homem é desobediente, Jesus vem como homem, né, em carne e osso, e ele é obediente. Olha que interessante. Outro versículo que cabe a gente citar aqui é Hebreus 4, capítulo 4, verso 15, a parte B do versículo, a parte final, que diz assim, ali está falando de Jesus como nosso sumo sacerdote, né, um sumo sacerdote perfeito. Também, então, Jesus passou a nos representar perante Deus, né, fazer essa intermediação entre o homem e Deus. E isso de forma perfeita, né? Tínhamos o sumo sacerdote no Antigo Testamento, mas ele também tinha que fazer expiação pelos seus pecados, antes de fazer expiação pelo pecado do povo. Ele morria, né? Mas nós temos agora, Jesus, que é o sumo sacerdote perfeito. Por quê? Porque ele vai dizer o final do versículo. Jesus em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado. Ou seja, quando ele vai perante o Pai, né, para que os nossos pecados sejam perdoados, ele não precisa fazer expiação dos seus pecados, porque ele não pecou. E uma outra coisa, a morte não conseguiu segurar Jesus, né? Nós sabemos que Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Até a gente vai falar um pouco disso depois, né? Mais a fundo. Mas ele vence a morte, então ele torna-se um sumo sacerdote eterno. Ele não precisa ser substituído, ele não vai morrer. Ele já morreu fisicamente e ressuscitou, e está lá à destra do Pai, intercedendo por nós, sendo esse nosso sumo sacerdote. Então, novamente, vem dizer, então, ele foi obediente, por isso, né, por causa da obediência dele, a gente consegue a nossa justificação, pela fé, né? E a gente vê que Jesus, em tudo, ele foi tentado, tá? Circunstâncias ao seu redor, situações ao seu redor, né, coisas que aconteceram em volta de Jesus poderiam ter feito ele transgredir a lei. Ele teve oportunidade para transgredir a lei, ele foi tentado,
né? Surgiram oportunidades para ele transgredir, mas ele não transgrediu. Ele foi tentado, suportou a tentação e obteve vitória. Saiu sem pecado, sem mácula, sem mancha nenhuma, né? O maior exemplo é a tentação no deserto, né? Depois do batismo dele. O diabo ficou ali tentando Jesus e Jesus conseguiu vencer a tentação ali, tá? Um outro versículo também que fala de obediência, né? De Jesus sendo obediente, é Filipenses 2:8. Esse trecho da carta aos Filipenses, escrito por Paulo, é lindo, né, irmãos? Ali ele vai dizer para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, né, despiu-se ali da sua glória, né, tem o sentido de despir-se da sua glória, veio aqui na terra como homem, em carne e osso, né? E aí no verso 8, olha que coisa linda, ó. E achado na forma de homem, tá? Na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo. E aqui vem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tá joia? Então a gente vê que Jesus, diferente de Adão, Jesus foi obediente. Em tudo foi tentado, mas permaneceu sem pecado, permaneceu obediente à lei de Deus, à vontade de Deus, veio cumprir a lei e os profetas, não transgrediu a lei de Deus, e por isso que ele pode ser o nosso intermediador, tá bem? Mas aí vem uma pergunta, irmão, por que Jesus precisou morrer e morrer na cruz? Porque havia um plano maior, né? Jesus não veio somente para provar que o ser humano poderia vencer o diabo, poderia suportar as tentações. Jesus tinha um plano infinitamente maior para a humanidade. Vamos ler Mateus capítulo 20, o verso 28, tá bem? Ali está falando, né, de Jesus ter vindo para nos servir. O texto diz o seguinte: bem como o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. E aqui que é o mais importante para nós. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Resgate de muitos. Então ele foi obediente. Mas por que ele precisou morrer? Porque ele precisava dar a sua vida em resgate da humanidade. Louvado seja Deus por isso, né, meus queridos irmãos? Essa morte vicária de Jesus, né, essa morte substitutiva no nosso lugar, nos resgatou. Nos resgatou do quê, irmão? Né? Para que nós precisávamos ser resgatados? Né? Tem a ver com salvação, né? Resgate, salvamento, né? Tem a ver com a nossa salvação. Por que nós precisávamos ser resgatados? A gente falou, a desobediência acarretou no pecado, o pecado trouxe a morte e a separação de Deus. Então, para que nós precisamos ser resgatados? Para a gente conseguir vencer a morte e estar novamente na presença de Deus. Coisa linda, coisa maravilhosa. E Jesus conquistou isso por nós, através de sua morte vicária, através da sua morte substitutiva. Então, quando diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, quer dizer, ele cumpriu um propósito, que não era simplesmente mostrar que ele conseguia vencer o diabo, mas ele se entregou, né? Certa feita, os discípulos quiseram questionar Jesus contra essa entrega, né? E ele falou: olha, ninguém toma a minha vida de mim, ninguém vem aqui e tira de mim a força, ninguém está me forçando a morrer na cruz, eu estou querendo ir morrer na cruz, eu decidi morrer na cruz, eu, né, desci lá do céu, despi da minha glória, me fiz em carne e osso, convivi no meio de vocês, estou sujeito às mesmas limitações, aos mesmos medos, às mesmas angústias, às mesmas aflições que todo ser humano tem, mas eu decidi entregar a minha vida na cruz. Então nós temos que ser eternamente gratos, irmão, pelo que realmente, pelo que Jesus fez, né? Como Paulo diz,
né? Tudo tem que ser para louvor da glória de Deus, porque o que Deus fez por nós, irmãos, né, sem a gente merecer. Um outro texto que eu queria ler aqui, que tem a ver com esse resgate, com essa salvação, com essa necessidade, né, de morte vicária, de morte ali na cruz, está lá em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Está lá em esse maldito aquele que está pendurado no madeiro, está lá em Deuteronômio 21:23. Tá joia? Então Cristo nos resgatou, fazendo-se o quê? Fazendo-se maldição por nós. Ou seja, né, o castigo que era para estar sobre nós, né, maldito, é alguém que não era bem visto por Deus, né? Não era bendito, era maldito. Era alguém que estava distanciado de Deus por causa da lei, da maldição da lei, da transgressão da lei. Existia uma lei e o homem transgrediu. E por isso ele se tornou maldito, né? Mas Jesus vem e se torna maldição no nosso lugar, morrendo ali na cruz por nós, né? Uma coisa interessante, né? Para nos redimir do pecado. Era necessário o quê? Era necessário que Jesus morresse na cruz, então, e derramasse o seu sangue ali, né? Nós sabemos que Jesus veio, louvado seja Deus, como o Cordeiro de Deus. No sentido do quê? João Batista, né, irmãos? Ali no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 29, quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então você vê, Deus foi obediente para quê? E foi obediente até morte na cruz para quê? Para, através da sua obediência, desfazer uma das obras do diabo, que era o pecado. Tá joia? Então, e por que usa esse termo cordeiro, né? A gente sabe que no Antigo Testamento animais eram sacrificados para pagar esse preço do pecado, para amenizar a ira de Deus sobre o povo por causa dos seus pecados, né? Animais eram sacrificados. Então Jesus vem na figura desse cordeiro perfeito, né? Para ser sacrificado ali na cruz, para pagar os nossos pecados de uma vez por todas. E por que era necessário o derramamento de sangue? A gente tem uma ideia quando a gente lê Hebreus 9:22, a parte final também do versículo, que diz assim: ó, sem derramamento de sangue não há remissão. Né? Se a gente ler o contexto, a gente vai ver que ele está falando de pecados ali. E remissão é perdão, ou seja, se não houvesse derramamento de sangue, não haveria perdão de pecados. Então Cristo precisou derramar o seu sangue na cruz. Para quê? Para que nós fôssemos limpos do pecado. Então a gente falou lá no Éden: desobediência, pecado, morte, separação de Deus. Tá? Agora nós estamos vendo essa obra, essa sublimidade, essas bênçãos extraordinárias, né, no âmbito espiritual que Cristo conquistou para nós. Estamos vendo que uma delas foi a quebra do pecado, da maldição da lei, com sua morte vicária, com sua morte ali na cruz. Louvado seja Deus. Tá joia? Um outro texto que cabe a gente ler aqui está lá em 1 João, novamente a epístola, né, a carta de João, 1 João, capítulo 1, verso 7, que diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue, ó, novamente aqui, né, a necessidade do sangue para desfazer a consequência do pecado, tá? Ó, aqui, ó. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Então aí a gente vai entendendo a grandeza das bênçãos que Deus, através de Jesus Cristo, conquistou para nós. Louvado seja Deus por isso, né? Então a gente vê a história do pecado. Jesus consegue resolver com o quê? Sendo obediente até a morte na cruz, e lá na cruz derramando o seu sangue, esse sangue que nos purifica, que nos limpa de todo o pecado, porque para a limpeza de pecado precisa haver derramamento de sangue, e Jesus, por vontade própria,
decidiu derramar o seu sangue para purificar os nossos pecados. Grande e poderoso é o nosso Deus, né? Uma outra coisa que a gente falou, o salário do pecado era a morte, certo? Então, como é que Jesus conseguiu essa bênção espiritual de nós vencermos a morte, né? Jesus venceu a morte. Quando? Quando ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 20 até o 22. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao 22. Ali Paulo está tratando da ressurreição. E do 20 ao 22 ele diz o seguinte: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, tá vendo? Adão, a morte entrou por causa de um homem, a desobediência de um homem, consequentemente o pecado entrou, e essa desobediência de Adão trouxe o quê? A morte para toda a humanidade. A humanidade deixou de ser imortal, né? A morte, né? A gente começou a estar sujeito a doença, a envelhecimento, enfim, e a gente acaba morrendo, tá bem? Aí vem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, se a morte entrou por causa de um homem, Adão, a solução, que é o quê? A ressurreição, né, também veio por um homem. Quem? Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É uma bênção espiritual tremenda, né? Imagina a gente ter os nossos corpos ressuscitados, o nosso corpo transformado, o nosso corpo glorificado e o nosso corpo se tornar eterno novamente, né? A gente poder passar a eternidade ao lado de Deus é uma bênção espiritual gigantesca para a nossa vida, né, irmãos? Então vamos lá, ó. A ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, Jesus vence a morte, louvado seja Deus, através da sua ressurreição, né? Jesus morreu fisicamente? Morreu, né? Ele suspira ali, né? Tomba a cabeça ali na sexta-feira à tarde, e aí a gente, né, pelos relatos bíblicos e até de pessoas, até relatos fora da Bíblia, né? Nos trazem a convicção de que Jesus ressuscitou, né? Foram procurá-lo no túmulo no domingo, né? Depois de 3 dias, na verdade não deu nem 48 horas, né? Mas os judeus contavam o dia, se tivesse 1 hora naquele dia, contava como dia. Então ele expirou às 3 da tarde da sexta-feira, passou o sábado, no domingo já de madrugada ele ressuscitou, mas conta sexta, sábado e domingo, muito embora não deu nem 48 horas, tá bem? Mas ele vence então com a sua ressurreição, louvado seja Deus por isso. Eu quero ler também aqui Hebreus 2, capítulo 2, verso 14, que diz assim, ó: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, ou seja, ele veio em carne e osso, viveu aqui no meio da gente, né, como carne e osso, como eu disse, com as mesmas fraquezas, as mesmas angústias, as mesmas necessidades. A Bíblia vai dizer que ele teve fome, que ele teve sede. Uma coisa interessante aí no ministério de Jesus, né, que quando ele está ali no deserto para iniciar o seu ministério realmente terreno, ele vai ter fome, né, os anjos vão vir servi-lo, depois de ter jejuado 40 dias, e ele vai terminar lá na cruz, uma das últimas coisas, tendo sede, que são 2 coisas básicas do ser humano, né? Fome e sede, tá? Para mostrar que realmente ele era humano. Jesus era humano, tá? Então, pelas mesmas coisas. Para quê? Pela morte. Quer dizer, ele precisou morrer. Para quê? Para aniquilar o que tinha o império, o domínio da morte. Isto é, o diabo. Então, por que Jesus morreu na cruz? Para aniquilar o poder que o diabo tinha sobre a morte. O diabo implantou essa semente lá no Éden. Fez com que o primeiro casal desobedecesse, viesse o pecado e, consequentemente, a morte. Então, o diabo, ele tinha conseguido retirar do ser humano
a sua eternidade na presença de Deus. Tanto é que os homens, né, Adão e Eva, foram expulsos do paraíso. Né? Representa o quê? Agora vocês não vão ter mais essa intimidade comigo, nós vamos nos separar por causa da sua transgressão, por causa do seu pecado. E ali fora do jardim do Éden, eles começaram a envelhecer, enfim, chegar o momento e morrer. Então Jesus morre, para quê? Para que através da ressurreição ele aniquilasse o poder que o diabo tinha da morte. Para mostrar para o diabo que como ele foi obediente e morreu na cruz, ele conquistou o direito do quê? De ser as primícias, né? A gente leu aqui. As primícias dos que ressuscitaram. Tá? E aí todo aquele que nele crê, louvado seja Deus, crê nesta obra que Jesus fez lá na cruz, todo aquele que crê nisso, ele vai o que também? Tem a promessa do que? De também ressuscitar. Mas por que a gente morre ainda, irmãos? Né? Coisa interessante. Por que a gente ainda morre? Vamos ler 1 Coríntios 15, 26, que vai dizer assim, ó. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então ele vai ser o último. Por que a gente ainda morre? Porque ainda não se manifestou, né, a volta de Cristo. Cristo veio para desfazer a obra do diabo. Agora, quando ele vier para implantar o seu reino, quando ele vier para resgatar a sua igreja e junto com o seu povo, né, passar a viver eternamente, daí, né, a gente crê que um período aqui na Terra, um milênio, e depois, né, a gente vai viver eternamente com ele na Nova Jerusalém. Então a gente percebe o que? Hoje essa manifestação de Deus, né, dele vir para a sua igreja e viver eternamente com a sua igreja ainda não aconteceu. Então a morte física a gente ainda tem. Só que a gente tem o que? A gente tem a promessa de ressurreição. Porque assim como Cristo ressuscitou, aqueles que estiverem em Cristo também vão vencer a morte. Né? Paulo faz um questionamento, né, lá em 1 Coríntios 15, 55, né, um pouquinho para frente, ali ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O que era aguilhão? Aguilhão era uma ponta, né, bem fininha, que era colocada numa haste e que servia para cutucar animais, sobretudo bois, para fazer o quê? Para fazer eles andarem. Sabe quando o animal parava, né? Aqui no interior a gente fala, o animal empacava, né? Então usava-se essa ferramenta, né, que tinha um aguilhão, uma ponta aguda, que tocava no animal e fazia com que ele se movimentasse. Né? Então o aguilhão da morte era o pecado. Porque quando o homem andava no pecado, né, estava sujeito ao pecado, não tinha uma solução para o pecado, o que acontecia? Este aguilhão ia levando o homem para quê? Para a morte eterna, para o distanciamento de Deus, né? Para nunca mais nunca mais se reconciliar com Deus, nunca mais conseguir diminuir, né, acabar com esse abismo criado pelo pecado. Né? Então, esse aguilhão da morte, que era o pecado, era o que? Era aquilo que conduzia o homem para a morte. O pecado conduzia o homem para a morte. Mas aí Paulo vem perguntar: onde que está a morte agora, esse teu aguilhão? Né? Onde é que está agora, se Jesus pagou isso? Se Jesus ressuscitou? Cadê agora a consequência do pecado? Cadê a morte? Só que entenda, irmão, não são todos, né? Somente aqueles, louvado seja Deus, somente aqueles que aceitam pela fé o que Jesus Cristo fez na cruz. Jesus venceu a morte. Ele morre para se fazer maldito por nós, mas ele vence a morte o quê? Ressuscitando. Tá bem? Então, por nós mesmos, a gente continuaria o quê? Escravos do pecado. A gente continuaria o quê? Presos ao pecado, sendo conduzidos, né, para a morte, através do quê? Através das nossas transgressões. Mas quando a gente aceita Cristo, louvado seja Deus por isso, o que acontece? A gente começa
a mudar as nossas atitudes, né? A gente começa a deixar Cristo viver em nós, enfim, a gente se torna nova criatura, né? Toda aquela história de salvação, né? De regeneração, de santificação, e aí a morte já não tem mais domínio sobre nós. Nós cremos sim, uma hora ou outra, né, a gente vai dar o último suspiro nesta terra, mas a gente entende que essa terra não é o nosso lar, não é o nosso lugar eterno, não é o lugar onde a gente vai ficar. A gente acredita que não é, vão nos enterrar, quando a gente morrer vão nos enterrar e pronto, acabou a nossa história. Não, a gente crê que nós vamos ser ressuscitados. Por quê? Porque Cristo venceu a morte e prometeu que vai fazer isso, né? Já fez isso por nós, então a gente vai ressuscitar naquele grande dia. Tá bem? Então a gente morre ainda por quê? Porque Cristo ainda não se manifestou para o seu reinado. Ainda nós estamos vivendo aqui, né? Onde o príncipe das trevas ainda está dominando, né? A igreja é uma luz no meio de tudo isso. Os cristãos deveriam pelo menos ser uma luz no meio de toda essa treva.